Matheus Gonçalves pede liberação ao Mengão para ir para o Egito. Flamengo e seleção equatoriana entram em acordo e Plata vai voltar para o Rio de Janeiro. E Flamengo pede na justiça para o Paulo Guerreiro e história tem novo capítulo. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Eu começo falando, galera, Flamengo volta aos treinos nesta sexta-feira, galera, já para se preparar para o Super Mundial. Flamengo que estava folgando essa semana, volta aos treinos nesta sexta-feira. Flamengo que estreia aí no Super Mundial no dia 16 contra Esperance Tunis. Flamengo estreia dia 16 contra Esperance Tunis. E no dia 20, o jogo tão esperado é contra o Chelsea, galera. Muitas pessoas falando, Flamengo vai sofrer goleada, não vai arrumar nada. Galera, eu quero lembrar vocês que na época de 2019, Flamengo jogou contra o Liverpool e levou para prorrogação. O jogo foi muito duro e na época o Liverpool era o melhor time do mundo e era muito melhor do que o Chelsea de hoje. Então, assim, tudo bem que o time do Jorge Jesus naquela época era uma máquina, mas o elenco hoje do Flamengo é mais qualificado do que o elenco de 2019. Embora tinha um novo estilo de futebol, jogava muita bola, muito rápido, goleava todo mundo, que era de 2019 do Jorge Jesus. Mas já a possibilidade sim, Flamengo jogando também com muita intensidade, Flamengo que vem agora na sua melhor fase, ganhou do Palmeiras, goleou Fortaleza, né? Passou para a Libertadores, para as oitavas de final, se classificou também para a Copa do Brasil. Flamengo vive um momento maravilhoso, então Flamengo pode sim fazer um jogo de igual para igual com o Chelsea, sem exagero nenhum. Flamengo tem time para isso, tem elenco para isso, tem jogadores com experiência europeia, então há sim possibilidade do Flamengo fazer um bom jogo aí contra. Primeiramente, tem que pensar no Esperance Tunis, que é o primeiro jogo, não pode tropeçar. Tem que ganhar esse primeiro jogo e quem sabe conseguir um empate aí contra o Chelsea, galera. Vamos mudar de assunto e falar Flamengo e seleção equatoriana entram em acordo, galera. Como assim, Vieira Fla? O que aconteceu? É aquela história do Gonzalo Plata. Todos sabem que o Gonzalo Plata foi convocado pela seleção equatoriana, deu um problema danado, um bolo doido danado, foram lá fazer exame na casa do jogador, com a permissão do jogador, inclusive o jogador tomou advertência verbal pelo Flamengo, porque tinha que ter comunicado o Flamengo, então teve esse bolo doido danado, o jogador acabou viajando para fazer o jogo aí das eliminatórias. Agora o Flamengo e a seleção equatoriana entraram no acordo, o jogador volta para o Rio de Janeiro sexta-feira para continuar o tratamento, como se ele não acreditasse no Flamengo, né? Flamengo que falou que o jogador, comprovou que o jogador estava lesionado, o jogador não estava jogando pelo Flamengo, todo mundo sabe disso, mas eles mesmo assim, essa palhaçada levaram, agora entrou num acordo, o jogador volta no Rio de Janeiro. Agora, aí uma observação, volta só sexta-feira, por que isso, gente? Será que ele vai, amanhã tem jogo, quinta-feira tem jogo, amanhã, Flamengo é a seleção do Equador. Será que ele vai botar Gonzalo Plata? Eu não sei por que não liberou o cara. Manda logo o cara vir logo, aí tem que esperar só sexta-feira. Sinceramente, não dá para entender, mas informações que nós temos que entraram no acordo Flamengo e a seleção equatoriana, galera. Vamos mudar de assunto e falar Flamengo perde processo para o Paulo Guerreiro, galera. Eu vou explicar a vocês, esse processo já tem um tempinho que o Flamengo perdeu, mas voltou à tona agora. Eu vou explicar o que está acontecendo em Flamengo e Paulo Guerreiro. O que acontece? O Paulo Guerreiro, ele foi pego no exame antidoping, mas ele não foi pego no exame antidoping pelo Flamengo, ele foi pela seleção peruana.
Então o que acontece? Ele foi pego no exame de doping, Flamengo, todo esse processo, Flamengo continuou pagando o Paulo Guerreiro sem ele poder jogar. Não estava jogando pelo Flamengo, estava em termos de processo ali, foi pego no exame de doping, Flamengo continuou arcando ali, pagando o jogador. Então o que acontece? O jogador foi condenado, foi suspenso, né? E o Flamengo entrou na justiça para tentar recuperar o dinheiro que foi pago ao Paulo Guerreiro, né? Porque o que aconteceu? Ele foi, no caso, foi condenado pela justiça, o Paulo Guerreiro, e logo assim ele saiu do Flamengo. O Flamengo se achou no direito de tentar resgatar o seu dinheiro. O Flamengo perdeu na justiça, foi o catucão de Baracuta, perdeu na justiça, vai ter que indenizar o Paulo Guerreiro, a situação piorou mais ainda, e o Flamengo agora está tentando processar a seleção peruana. O Flamengo tentando processar a seleção peruana porque foi lá que aconteceu o problema. E eu vou te falar uma coisa, esse negócio de seleção só prejudica os clubes, né? Prejudicou aí o Flamengo com o Pedro que se machucou, a seleção brasileira, aí é só problema, é só prejuízo. Toda vez é isso, aí o jogador se machuca e o clube tem que continuar pagando. Tem que mudar isso aí, meu irmão. Se machucou na seleção brasileira, a seleção tem que arcar. Pagar o período que o jogador está se recuperando. É mais do que justo. Não é justo ir lá machucar o cara e o Flamengo ter que ficar pagando, o clube tem que ficar pagando. E a mesma coisa aí com o Plata, né? Vamos supor que insiste e bota o cara para jogar e aí o Flamengo vai ter que ficar pagando o jogador. Então são situações realmente complicadas, delicadas. Flamengo tentando aí processar a seleção peruana. Vamos mudar de assunto e falar patrocinador master do Flamengo, PixBet. Ela estava travada, né, pela justiça e foi autorizada a retomar a operação, né, no caso aí via justiça. A PixBet está liberada aí para atuar de novo na camisa do Flamengo. Ela que tinha uma irregularidade aí na justiça, né, e no caso a Justiça Federal concedeu uma liminar para patrocinador estar exercendo ali na camisa do Flamengo, galera. Então, liberado aí a PixBet por enquanto aí para estar atuando na camisa do Mengão, galera. Vamos mudar de assunto e falar de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que foi convocado pela seleção Sub-20, galera. É isso aí. Flamengo que até chegou a pedir liberação do Matheus Gonçalves para a disputa do Super Mundial. Então aí o Matheus Gonçalves foi convocado, mas o Matheus Gonçalves fez o pedido de liberação ao Flamengo para ir para o Egito, disputar esses 3 amistosos aí pela seleção brasileira Sub-20. Flamengo que tentou pedir a liberação do jogador e o jogador pediu a liberação ao Flamengo para participar lá no Egito aí desses 3 amistosos aí. Então, Matheus Gonçalves pedindo a liberação ao Flamengo. É o que eu falo. Sinceramente, pode liberar o Matheus Gonçalves, porque o Matheus Gonçalves, na verdade, ele não vai ter oportunidade no Super Mundial. Não vai ter oportunidade de levar o cara, travar o cara, o cara fica lá só vendo o jogo e não participar. Não adianta. Então é melhor liberar ele mesmo para a seleção, de repente ele evolui, tem algumas divisões aí, de repente alguém queira comprar o jogador. Então eu acho melhor, aí nesse caso aí, liberar o Matheus Gonçalves, porque o Matheus Gonçalves não vai fazer falta lá no Flamengo, porque o cara não vai ter oportunidade. Vem tendo oportunidade, mas tá muito mal. É melhor liberar aí o Matheus Gonçalves, galera. Vamos mudar de assunto? A Rede Globo escolheu o jogo entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final da Libertadores para transmitir o jogo. Então a Rede Globo escolheu. Antigamente aí era só a Rede Globo que dominava os jogos importantes. Agora tá maior bolo doido, não sabe nem onde vai passar o jogo. Uma hora passa na Sport TV, outra hora passa em ESPN, outra hora passa na Amazon Prime, outra hora passa na Gazeta TV, e era um bolo doido. Antigamente só dava Globo, agora rapaz tá um bolo doido, mas a informação que nós temos, a Rede Globo vai transmitir esse jogo entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final, que vai ser no dia 13 de agosto, o primeiro jogo no Maracanã, mando de campo do Flamengo, e o Flamengo vai decidir fora de casa contra o Internacional no dia 20 de agosto no Beira-Rio, galera. É isso aí, o Flamengo vai ter que fazer um bom resultado em casa, para chegar mais confortável lá no Beira-Rio contra o Internacional, galera. Lembrando, você não pode esquecer que sexta-feira tem a chegada do Jorginho, galera. A chegada tão esperada, Jorginho,
que chega pela madrugada de sexta-feira, já vai realizar exames de médico e já vai assinar o contrato com o Mengão. Então, Jorginho, sexta-feira no nosso Mengão, especialmente para o Super Mundial. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.